Graça e paz, amados irmãos berianos, estudiosos de profecias do tempo do fim. Nesse estudo, amados irmãos, sobre escatologia e profecias do tempo do fim, estaremos abordando a relação entre a segunda vinda de Jesus e o casamento judaico, bem como dos símbolos, analogia, tipos e antítipos entre a segunda vinda e a realização de um casamento nos tempos bíblicos. Veremos a relação do noivo com a noiva, o amigo do noivo, a construção do quarto nupcial ou morada pelo noivo que era feito na casa do pai, entre tantos outros assuntos importantes abordando o simbolismo entre a segunda vinda de Jesus e o casamento judaico. Portanto, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo em nome de Jesus. Por que, amados irmãos, a segunda vinda de Jesus é algo tão importante? No livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 20, lemos: certamente cedo vem o Amém, ora vem, Senhor Jesus. Ela é destacada, amados, nas Escrituras. Ela é destacada nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento. No entanto, observamos a dificuldade de destacarmos a segunda vinda no Velho Testamento devido ao fato das profecias acerca da primeira e também da segunda vinda de Cristo estar intimamente ligada uma à outra, quase que fundidas. Jó 19, verso 25 e 26, Daniel 7, 13 e 14, Zacarias 14, 4, Malaquias 3, 1 e 2. No Novo Testamento, vemos esta verdade revelada mais de 300 vezes, isto é, uma vez, amados irmãos, a cada 25 versículos. Vemos capítulos inteiros dedicados ao assunto. Mateus capítulo 24, famoso sermão profético de Mateus 24, capítulo 25, Marcos 13, Lucas 21, 1 Coríntios capítulo 15. Ainda há alguns livros que basicamente só tratam do assunto, como Tessalonicenses e Apocalipse. Além de que a segunda vinda de Cristo é a chave para a compreensão de muitos textos das Escrituras. As Escrituras estão repletas de promessas, que só poderão ser compreendidas através da doutrina das últimas coisas. A segunda vinda é, portanto, a chave para muitos salmos. Salmo 2, Salmo 22, Salmo 24, 45, 72, 89 e o Salmo capítulo de número 110. O apóstolo Pedro declarou que todos os santos profetas falaram de tempos de refrigério e também da segunda vinda de Cristo. Muitas promessas acerca da sua segunda vinda são encontradas nas Escrituras do Novo Testamento grego. Por exemplo, Mateus 16, 27, João 14, 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18, Tiago capítulo 5, verso 8, Hebreus 10, 37, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e versículo 20 são exemplos de vários versículos bíblicos que apontam para a importância e a compreensão dos textos que revelam acerca da segunda vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 a 17, lemos: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-no-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A segunda vinda, amados irmãos, revela a grande esperança da igreja. Ela é revelada nas Escrituras como a grande esperança da igreja de Jesus. Não é a morte, a conversão do mundo, a esperança da igreja. Porém, a segunda vinda é que é a real esperança da igreja do Senhor. Paulo afirmou dizendo: no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Atos 23, verso 6. E vemos também Romanos 8, 20 e 25, 1 Coríntios 15, 19 e Gálatas 5, 5. E também em Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim: e também
aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro 1,3 e comparando também com 2 Pedro capítulo 3, do verso 9 ao 13. Mas lá em 1 Pedro 1,3, o apóstolo Pedro diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui nós temos um gráfico acerca da segunda vinda de Jesus. Nós vemos aqui a última trombeta, que segundo as festas bíblicas, a festa das trombetas seria a 100ª trombeta, ou seja, a última trombeta que tocava na festa das trombetas. A última trombeta, ou shofar, nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 11, do verso 15 ao 18, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 52, Mateus, capítulo 24, verso 31, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. No início da primeira fase da segunda vinda de Jesus, já que a segunda vinda de Jesus ela se divide em duas fases. A primeira, ela ocorre no início da grande tribulação, que é chamada de arrebatamento da igreja. A segunda parte da segunda vinda de Jesus ocorrerá no final da grande tribulação, que é chamada de manifestação. Na primeira fase da segunda vinda, no arrebatamento, Jesus virá para a igreja, só a igreja o verá, e Jesus virá nas nuvens com os anjos dos céus. Na segunda parte da segunda vinda de Jesus, que ocorrerá no final da grande tribulação, Jesus virá com as nuvens, com a igreja, com os seus anjos, para pelejar contra o anticristo e seu exército, descerá ali no Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, e nessa fase todo olho verá, porque o mundo inteiro verá essa vinda de Jesus que ocorrerá no final da grande tribulação, porque ele virá sobre as nuvens, como está em Apocalipse 1,7, Mateus 24:30, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 15 ao 17. A igreja será arrebatada, e no arrebatamento da igreja ocorrerá a primeira ressurreição. A Bíblia diz: bem-aventurados os que participarem da primeira ressurreição. Isso encontra-se em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 6, 1 Coríntios 15, do versículo 51 e 52, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 15 ao verso 18. E no dia, quando ocorreu o arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, juntamente com eles, seremos transformados num corpo glorificado, num corpo incorruptível, num corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus hoje no trono de glória. Em Atos 23, verso 6, lemos: Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: Varãos e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam na transcendência. Já os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e na transcendência. Paulo, sabendo disso, ele então joga a doutrina da ressurreição, e isso gera uma confusão entre os fariseus e os saduceus ali no sinédrio. Agora, por que a segunda vinda de Jesus é tão importante? Porque ela é um incentivo a crermos e praticarmos a palavra de Deus. A doutrina, amados irmãos, da segunda vinda nos leva a nos prepararmos em oração e meditação da palavra, a confiarmos na infalibilidade da Bíblia e a não negarmos a nossa fé. A aceitação desta verdade, amados, nos leva à autopurificação, à santificação, a buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em 1 João 3,3, 2 Pedro 3,11, Mateus 25, 6 e 7, o Senhor nos revela isso através da sua palavra. A importância da segunda vinda de Jesus, ao nos incentivar a buscar a palavra de Deus, nos leva também a sermos vigilantes e constantes. Mateus 24, 44, 1 Tessalonicenses 5:6, Marcos 13:36, 1 João 2:28. Ela nos desafia a nos desviarmos do caminho do mal e a voltarmos para os caminhos do Senhor. Romanos 13:11
e versículo 12, além de ser um alerta para o ímpio. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao 10, e também é um consolo, amados, na hora da dor e da tribulação, como lemos em Tiago 5, 7, Hebreus 10, 35 a 37, 11, 26, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 12, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 16 ao 18. Agora, amados irmãos, eu quero desenvolver o argumento da segunda vinda de Cristo com vocês. E eu vou começar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que diz: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A volta do Senhor no que tange a primeira fase da segunda vinda se destina à igreja e é chamada de encontro, conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. O vocábulo arrebatamento não é encontrado, graficamente falando, nas passagens bíblicas que narram o momento do arrebatamento da igreja. Porém, todavia, entretanto, as ideias estão explícitas nesses textos. Paulo afirma: seremos arrebatados juntamente com eles, 1 Tessalonicenses 4,17. No grego, a palavra arpadizo, que significa arrebatar, furtar, levar, deriva-se de arparques, isto é, ladrão, e descreve quão súbito será o acontecimento que removerá os remidos dessa esfera terrena, transportando-os para a dimensão celestial. Serão os remidos retirados por uma súbita, irresistível e divino poder de Deus, arpadizo, ou a palavra grega que significa arrebatar ou furtar. A expressão aqui usada, amados, segue a seguinte sentença: tirar, arrancar, levar, afastar, levar ou afastar no sentido de tirar, né? Tirar por força ou por violência, impelir, suprimir ou elidir, e etc. Todos esses vocábulos inserem no seu contexto fundamentalmente o traslado de uma coisa de um lado para o outro, ou de uma dimensão inferior para uma dimensão superior, ou de um contexto para o outro, como foi no caso de Filipe, que estava no avivamento ali na cidade de Samaria, e Deus o arrebata, ele é trasladado para Gaza, para ali ele falar com o eunuco da rainha de Candace e explicar o que estava lendo aquele eunuco nas escrituras sagradas. Ou como no caso também do profeta Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, quando ele é trasladado de Babilônia para Jerusalém, e bem como também João na ilha de Patmos, quando ele é trasladado da ilha de Patmos até a presença do trono de Deus, e ele disse: nem encontrava-se eu em espírito quando fui trasladado, arpadizo, né? Ele foi arpadizo, ou seja, arrebatado, furtado, levado, arrancado, tirado, afastado até a presença de Deus. Amados irmãos, no Novo Testamento grego, encontramos 5 vocábulos técnicos na língua grega que descrevem a manifestação de Cristo em suas 2 fases na segunda vinda, isto é, arrebatamento e parousia, ou seja, a primeira fase da segunda vinda, o arrebatamento, e a segunda fase da segunda vinda é a manifestação, ou basicamente aqui esses 5 termos técnicos no grego apontam exatamente para a segunda vinda de Jesus. E o primeiro termo técnico em grego aqui é optomai, aparecer. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. A segunda palavra é erkomai, que significa vir. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 3. A terceira palavra é efanos, aparição. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14. A quarta palavra é
apocalipse, ou revelação, ou desvendamento. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. E a quinta e última palavra é parousia, que significa presença ou vinda. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, lemos: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Existe uma sexta palavra no grego, a palavra grega harpazo, que significa roubo ou rapto, roubo, ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente saqueando, então a sua casa, né? Mateus 12, 29, aí é usada a palavra harpazo. Lá em João 10, 12 diz assim: mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. A palavra rapto, conduzir à força, nós lemos ela no capítulo 6, versículo 15 de João, que diz assim: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Lá também no capítulo de número 23, verso 10 do livro de Atos, lemos assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. João 10, 28, 29. Lá no livro de Atos 23, 10, agora sim, lemos assim: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. Atos 23, 10. E para encerrarmos as leituras de textos bíblicos acerca da palavra rapto, lemos em Judas 23, que diz assim: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada pela carne. Aqui nós vemos um gráfico, um gráfico pré-milenista, dispensacionalista. E nesse gráfico nós vemos a era da igreja, que ocorre nos nossos dias, também chamada de economia da graça ou dispensação da graça. No final dessa dispensação, né, que a plenitude dos tempos inicia com a primeira vinda de Jesus e terminará com a segunda vinda, bem como o tempo do fim se inicia também com a primeira vinda de Jesus e terminará com a segunda vinda. Gálatas 4:4 nos revela isso: e vinda a plenitude dos tempos, né, Jesus nasceu de mulher sobre a lei. Então a plenitude dos tempos, ou tempo do fim, começa na primeira vinda, com o nascimento de Jesus, e terminará na segunda vinda, no arrebatamento da igreja. Aqui vemos né, o arrebatamento da igreja, a vinda secreta de Jesus para o arrebatamento. Vemos aqui a grande tribulação, dividida em 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, né? São os 7 últimos anos de semanas da profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, a grande tribulação. Vemos que ocorrerá aqui o tribunal de Cristo, né, onde as obras dos crentes serão julgadas não para condenação, mas para galardão, né? Então poderá ser ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Vemos aqui as bodas do Cordeiro. Logo em seguida termina-se a grande tribulação. Vemos a vinda, né, visível de Jesus com a igreja para um milênio na terra, a prisão de Satanás no abismo por 1000 anos. Satanás é solto no fim do milênio, então ele é jogado, lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Vemos depois do chamado juízo final, ou grande tribunal do trono branco. Vemos a destruição final da terra, que será purificada pelo fogo, e lá no Geena, no lago que arde com fogo e enxofre, os ímpios, a morte, o inferno, a besta, o falso profeta, ou seja, a besta aqui é o anticristo, o falso profeta, e todos os demônios, principados, potestades, soberanias serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e então inicia-se a eternidade com novos céus e nova terra e a nova Jerusalém. Esse aqui é o gráfico pré-milenista,
Continuando a desenvolver o argumento da segunda vinda de Cristo, eu quero falar de uma sétima palavra, o vocábulo grego, chamado metatiteme. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 39, lemos: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou seu caminho. Em 2 Coríntios 12, 2 e 4, lemos: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, esse homem era o próprio Paulo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Em 1 Tessalonicenses 4,17 lemos: Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Apocalipse capítulo 12, verso 5 diz: E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o trono. A oitava palavra aqui no nosso desenvolvimento do argumento da segunda vinda é a palavra paralâmbano. E essa palavra a gente encontra em Mateus 24, 40 e 41, que diz assim: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 34 e 35, lemos: Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Então estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Aqui vemos mais um gráfico, né, que mais uma vez fala do tribunal de Cristo, né, do arrebatamento da igreja, da era da igreja, ou dispensação da graça, dos 7 anos de tribulação, do milênio, da eternidade futura, do julgamento do trono branco da Nova Jerusalém, que vai descer ataviada dos céus, né, o julgamento dos bodes e das ovelhas, que ocorrerá no final da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, que ocorrerá ali no Vale de Meguido, né, ou no Vale do Armagedon, ou no Vale de Josafá, entre Jesus e os exércitos do anticristo. Então, as nações que seguiram o anticristo serão separadas das nações que não seguiram o anticristo, ou seja, as ovelhas separadas dos bodes. E aqui nós vemos 3 anos e meio, que divide 7 anos da grande tribulação, e vemos aqui o cumprimento da profecia de Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Mateus 24, 15, que é a revelação do anticristo ou a abominação da desolação, conforme as profecias de Daniel e também do próprio Jesus, né, no sermão profético de Mateus. A nona palavra dentro da nossa argumentação que aparece no Novo Testamento grego é a palavra maranata, que vem do aramaico, né? 1 Coríntios 16, 22. Esse termo, provavelmente, amados irmãos, originou-se do aramaico maran, nosso Senhor, e do verbo ata, vir. Em 1 Coríntios 16, 22 diz: E portanto significa que o nosso Senhor está vindo ou vem. Isso é bem ilustrado por Paulo aqui no capítulo 16, verso 22 de 1 Coríntios, quando ele diz: Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Então vemos aí a palavra maranata, que vem do aramaico, da palavra maran, nosso Senhor, e do verbo ata, vir. Em Apocalipse 22, 20 diz assim: Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, ou Maranata. No hebraico, a palavra gazal, que é uma raiz primitiva, que significa arrancar, agarrar, saquear, rasgar, puxar fora, roubar, tomar à força, né? Ou a palavra gal, arrancar, roubar, saquear ou tomar, ou a palavra hebraica nifal, ser roubado, ser levado embora, conforme lemos em Levíticos 6, 4, 9, 13, Isaías 10, 12 e Miqueias 3, capítulo 2, que inclusive é a nossa leitura, Miqueias 3, 2, que diz assim: A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. Portanto, aqui vemos a palavra gazal, né, que deriva-se da raiz primitiva, né, no hebraico, gazal, que significa arrancar, roubar, saquear ou tomar, né, ou ser levado embora.
Vemos mais um gráfico aqui, irmãos, é esse relativo às 70 semanas de Daniel, né? Nesse gráfico. Vemos aqui o início do gráfico, o governo do rei da Pérsia, quando o Império Persa ele se torna um império mundial, e vemos aqui o tempo para o concerto, o tempo dos gentios, que é um hiato profético, né? E o anticristo. Então vemos 70 semanas, né, de Daniel aqui representada. Primeiro, 7 semanas de 49 anos, onde ocorre a reconstrução de Jerusalém. Depois, 62 semanas ou 434 anos, perseguição e angústia de Israel com o silêncio de Deus. Depois aqui temos o Messias que é tirado, né? Vemos que Jerusalém ela é reconstruída, né, com autorização do imperador persa, que permite a reconstrução de Jerusalém, dos muros da cidade e do próprio templo. Vemos aqui que o Messias é tirado, vemos aqui a morte de Jesus, depois ele volta para a presença do Pai. Então ocorre aqui um intervalo profético, o tempo dos gentios, a destruição do templo no ano 70 DC pelo general Tito, filho, né, do imperador Vespasiano. Inicia-se a era da igreja, a formação da igreja cristã, né, que começa em Atos dos Apóstolos com a descida do Espírito Santo, a dispersão dos judeus quando eles espalhados pelo resto do mundo, né, uma espécie de diáspora, que eles só voltam em 47 para 48, com o ressurgimento do Estado de Israel. Vemos a igreja gloriosa nesse período e o início do princípio das dores. E lá na última semana, que representa 7 anos, né, porque são dias que representam, na realidade, essas semanas representam anos, né? O anticristo, a aliança com Israel, que ocorrerá nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, e a grande tribulação propriamente dita, né? Com mais 3 anos e meio, a igreja é arrebatada no início da grande tribulação, Jesus volta no final da grande tribulação, e nós vemos aqui a profecia de Joel, né? O grande e terrível dia do Senhor, a angústia de Jacó, né? Quando os judeus então experimentarão grande tribulação, tá? Então aqui está um gráfico resumido das 70 semanas de Daniel, que são semanas de anos, né? Semanas de anos.